Olá, me chamo Jéssica, tenho 19 anos e vou contar como fiz um pacto com o diabo e as consequências que pago até hoje por ter cometido esse erro. Pois bem, na época eu tinha apenas 11 anos de idade e minha mãe tinha acabado de casar novamente. Eu detestava meu padrasto e não queria que ela tivesse se casado com ele. Na minha cabeça, se ela não ficasse com meu pai, ela não poderia ficar com mais ninguém. Fiz de tudo para que ela terminasse com ele. Fiz birra, parei de comer, chorei durante horas e disse que ia morar com o meu pai ou com a minha avó, mas nada adiantou. Minha mãe parecia estar cada vez mais apaixonada por ele e ele sempre a enchendo de presentes e declarações de amor. Aos poucos ela foi se livrando de todas as coisas que lembrava meu pai em nossa casa e eu só conseguia odiar ele ainda mais. Quando mamãe decidiu casar com Ricardo, eles optaram por mudar de casa. Eu amava aquela casa. Foi onde eu nasci e vivi tantas memórias boas com o meu pai e ela. Eu adorava o meu quarto e o nosso quintal. Tentei convencer eles, mas também não teve jeito. Pedi para morar com meu pai, mas como ele não parava em casa, por causa do trabalho, eu não pude ir. Minha mãe também não iria permitir que isso acontecesse. Após o casamento, a minha rebeldia não teve limites. Passei a matar a aula. Passava os fins de semana trancada no quarto. Comecei a fazer amizades um tanto duvidosas. Certo dia, uma das minhas novas amigas, que se chamava Júlia, me contou que estava passando uma fase difícil, pois tinha descoberto que foi traída pelo seu namoradinho, mas sabia como resolver o problema. E eu, curiosa, perguntei como. E ela disse que tinha feito um pacto e que, através disso, ela conseguiria o que quisesse. Ela falou que quando chegasse em casa, iria pedir para ele afastar a menina do namorado dela e fazer com que ele só tivesse olhos para ela novamente. Passei o resto da aula pensando quem seria esse cara com quem a Júlia tinha feito esse trato. Como é que ela conseguiu fazer isso? Como estudávamos em salas diferentes por ela ser mais velha que eu, só nos víamos nos intervalos e na hora da saída. No fim da aula, a vi e perguntei tudo sobre o assunto. Ela me disse que não era um cara, se tratava do diabo em pessoa, que o ritual que precisava ser feito ela viu em um livro que a avó dela tinha, e que tudo que ela pedia ele fazia. Fiquei boquiaberta com aquelas informações. Não consegui dormir aquela noite. Minha cabeça ficou a milhão, pois eu tinha descoberto a solução para os meus problemas. Já estava decidida. Na manhã seguinte eu iria pedir o livro da avó da Júlia e iria fazer o tal ritual, para poder falar com o maligno e fazer um pacto. Eu estava disposta a tudo para separar a minha mãe do Ricardo. Só que, para ser bem sincera, eu ainda tinha uma ponta de dúvida se tudo isso era verdade mesmo. Mas se ele realmente fosse real, eu iria negociar e ter a minha vida de volta. Então, no dia seguinte, eu pedi o livro emprestado e ela falou que iria tentar pegar escondido da avó novamente. Mas iria demorar um pouco, já que a avó dela morava na zona rural e a Júlia só iria visitá-la no fim do mês. Uma semana depois recebi o livro e tinha muitas anotações sinistras. Passei algumas noites lendo e absorvendo todo o conteúdo daquele livro. A cada página lida, a dúvida se o mundo sobrenatural existia reapareceu em minha mente. Um certo dia tive uma discussão com a minha mãe, pois ela não quis me deixar sair com as minhas amigas, pois o Ricardo havia dito a ela que elas não eram boa companhia para mim. Fiquei tão enfurecida que me encorajei e iniciei o ritual naquela noite. Fiz tudo o que o livro mandava fazer, e uma das coisas era apagar a luz, acender 2 velas e falar algumas palavras. Após fazer tudo isso, houve um apagão na minha casa. Minha mãe bateu na porta do quarto para saber se eu tinha ficado com medo e se estava tudo bem comigo. Mas logo em seguida, as luzes se acenderam e eu a dispensei. Fiquei esperando durante 5 minutos com a luz do quarto apagada. E até então nada tinha acontecido. Quando levantei da cama já com muita raiva por nada ter acontecido, decidi acender a luz. Senti um frio congelante em todo o meu corpo, até os cabelos da minha cabeça arrepiarem. A luz da vela ficou muito fraca, ao ponto de não dar para enxergar praticamente nada no quarto. Então ouvi um barulho, e quando virei ele estava ao lado da minha cama. Tomei um susto gigantesco. Afinal de contas, aquilo realmente era real.
e não uma brincadeira da minha amiga. Eu não conseguia ver o rosto dele, pois além da luz estar muito fraca, ele usava uma capa preta com capuz. Você me chamou? Aqui estou. Ele perguntou. Eu estava literalmente tremendo de medo, nenhuma palavra conseguia sair da minha boca naquele momento. Então ele prosseguiu. O que você quer me pedir? Posso realizar qualquer coisa que queira. Basta fazer mais algumas coisas em troca. Eu sei que você não gosta de como a sua vida está, dessa casa e do seu novo pai. Ao dizer isso, ele deu uma gargalhada muito alta e assustadora. Até soltei um grito e fiquei pensando se a minha mãe ou o Ricardo teriam escutado. No mesmo instante ele disse: Não se preocupe, minha jovem. Eles não podem nos ouvir e nem irão nos atrapalhar agora. Agora me dê a sua mão. Mesmo com muito medo, estendi a mão para ele. Afinal de contas, eu não queria saber o que ele faria comigo se eu não o obedecesse. Ele se aproximou e com uma unha enorme e pontuda furou meu dedo mindinho. Aquilo doeu muito, e então ele disse: A gota de sangue. Eu já tenho agora, preciso só que me mostre uma foto sua quando era bebê. Fui em direção ao criado mudo, pois lembrei que lá havia uma foto. Ao colocar a mão no puxador da gaveta, ele gritou: Aí não. Não abra a gaveta. Mas já era tarde demais. Eu abri, pois tinha certeza de que a foto estava lá. Quando peguei a foto, meu braço esbarrou em uma Bíblia e ela caiu aberta. Era da minha mãe. Ela tinha essa mania de deixar uma em cada cômodo da casa. Deu um vento e ele desapareceu imediatamente ao ver a Bíblia. A luz do quarto acendeu e a temperatura voltou ao normal. Meu dedo continuava doendo muito e escorrendo, era apenas com um pequeno furo, como se tivesse sido furado com uma agulha muito fina. Não preciso nem falar que passei a noite em claro, né? Fiquei revivendo aquela cena várias vezes em minha mente. Estava sem querer acreditar que tudo aquilo tinha sido real e me perguntando o que teria acontecido se eu não tivesse sido salva pela Bíblia da minha mãe. Na manhã seguinte, contei o que tinha acontecido para Júlia e devolvi o livro da avó dela. Eu queria distância de tudo que tinha ligação com o sobrenatural. Fiquei muito assustada. Ela disse que o meu pacto não era válido, pois não tinha sido encerrado e eu não tinha mostrado a foto como deveria, e muito feito o resto das coisas que ele iria pedir. Confesso que depois de ouvir isso, fiquei bem mais calma. Nas semanas que se seguiram, o clima começou a pesar em minha casa. Minha mãe e o Ricardo brigavam muito. Várias vezes ao dia e todos os dias da semana. Não aguentava mais ouvir as discussões. A situação financeira também não ficou muito boa. Ricardo foi demitido do emprego e minha mãe mal estava conseguindo nos manter com o dinheiro da farmácia dela. Eu ouvi ela falando para uma amiga que as vendas estavam ruins e que estava achando que ia acabar falindo. Minha mãe ligou para o meu pai e disse que não iria mais conseguir pagar a mensalidade da minha escola sozinha e que se ele não arcasse com essa despesa, ela ia me colocar em uma escola pública. Como ele disse que não iria pagar, ela me transferiu de escola e acabei me distanciando dos meus amigos, incluindo a Júlia. Não consegui me adaptar na nova escola. Sofri muito bullying e as minhas notas estavam de mal a pior. Passei a ter muitos pesadelos desde o acontecido. Geralmente ele me falava nos sonhos que viria me buscar, pois eu era dele. Eu acordava apavorada e demorava muito para conseguir voltar a dormir. 2 anos se passaram e a situação da nossa família ainda era tensa, quando não estávamos doentes. Estávamos em crise financeira ou brigando entre si. As discussões já tinham virado rotina em nosso lar. Certa vez acordei no meio da noite me sentindo observada. E ao olhar para a janela do meu quarto, lá estava. A figura que me observava se tratava de uma mulher muito amedrontadora. Ela tinha longos cabelos pretos, usava uma maquiagem muito forte e me olhava como se eu fosse uma presa que ela estava prestes a devorar. Senti o mesmo gelo e arrepio no corpo que senti naquela noite em que fiz o pacto. Abri a porta do quarto e corri para a sala. Passei o resto da noite em claro no sofá. No dia seguinte, enquanto procurava alguma coisa para comer no café da manhã, a vi novamente na cozinha. Ela estava parada ao lado do fogão, me olhando com a mesma cara macabra. Eu saí correndo de pijama para a casa de uma amiga da família que ficava na mesma rua.
Contei para ela o que tinha acontecido sobre eu ter visto uma assombração lá em casa. Ela riu de mim e disse que eu deveria estar assistindo muitos filmes de terror e que aquilo era apenas fruto da minha imaginação. Eu sabia que não era. Aquele ser era muito real. Pedi para almoçar na casa dela e acabei ficando para o jantar também. Só voltei para casa quando a minha mãe chegou do trabalho. Pois é, passei o dia inteiro de pijama na casa da vizinha, por puro medo de voltar para casa e me deparar com aquela figura. Minha mãe aconselhou que eu passasse a orar todas as noites antes de dormir e todas as manhãs, assim que acordasse. Confesso que não tinha muita fé, mas passei a seguir o conselho, só que não adiantou muita coisa. Eu a vi em todos os cômodos da casa, onde eu ia, ela estava. Fiquei com tanto medo que passei a não ficar mais em casa sozinha e comecei a ir dormir na casa das minhas amigas nos fins de semana, ou levá-las para dormir em minha casa. Eu não conseguia mais dormir com a luz apagada ou tomar banho com a porta do banheiro fechada. Outro dia, enquanto ia para a academia sozinha, senti um empurrão e quando me dei conta, estava no meio da pista prestes a ser atropelada por um carro. Ainda bem que consegui correr a tempo. O motorista parou para se certificar que eu estava bem. Nessa hora, olhei para o meio-fio e lá estava a mulher macabra. Pois é, ela havia acabado de me empurrar para a morte. Nem consigo descrever o quanto me apavorei ao saber que ela podia me tocar. Minha mãe ficou muito preocupada com o meu comportamento e me mandou para a casa do meu pai, que ficava em outra cidade. Os primeiros dias foram incríveis. Senti uma paz extrema. Consegui até me alimentar e dormir muito bem. Me diverti bastante com meu pai e até marquei de ir à praia em um domingo à tarde com os amigos que fiz. Enquanto pulava as ondas, alguém me empurrou e começou a me afogar. Quanto mais eu lutava para me levantar, mais a pessoa segurava a minha cabeça dentro da água. Não consegui aguentar por muito tempo e comecei a perder os sentidos. Quando recuperei a consciência, eu já estava sendo atendida por paramédicos e havia uma multidão em minha volta. Quando olhei no meio das pessoas, lá estava ela me olhando com um sorriso malicioso. No caminho de volta para a casa do meu pai, perguntei a uma amiga o que tinha acontecido. Ela me falou que no início, eles pensaram que eu estava tentando pregar uma peça para assustá-los, pois era praticamente impossível alguém se afogar ali, já que eu sabia nadar e o lugar onde eu estava não era nem um pouco profundo. Depois do incidente, minha mãe pediu para que eu voltasse para casa. Assim, eu fiz, já que eu não estava segura em lugar nenhum. Meus pais estavam com medo que eu estivesse enlouquecendo e me levaram em psicólogos e psiquiatras. Tomei calmantes antidepressivos e fui matriculada em coisas novas como teatro e jazz, para assim ver se eu esparecia um pouco. Mas tudo parecia em vão. Aquele ser continuava a me assombrar onde quer que eu fosse. Após 4 anos vivendo esse pesadelo, minha mãe decidiu me levar a uma rezadeira. Ela era bem velha e simpática. Pediu para que a minha mãe ficasse na sala de espera, pois ela queria conversar apenas comigo. Pessoal, ao entrar no cômodo em que ela atendia, que era uma espécie de quarto enfeitado com terços, crucifixo e diversas imagens de Jesus e alguns santos, ela pediu para que eu sentasse em um banquinho e fechasse os olhos. Ela começou a rezar em mim e, ao terminar, disse para eu abrir os olhos e começou a falar: "Essa entidade que estava lhe perseguindo, minha filha, veio a mando daquele com quem você fez um pacto anos atrás." Fiquei sem reação, não consegui dizer absolutamente nada. Então ela prosseguiu: "Foi uma grande besteira você ter feito um pacto com ele." Mas eu logo disse que eu não tinha chegado a selar nada, pois ao abrir a Bíblia, ele sumiu. Ela, por sua vez, disse que só no fato de tê-lo invocado, eu já estava oferecendo a minha alma ao demônio. "Estou perdida, então? Não tem mais jeito para mim?" perguntei. "Para tudo tem um jeito nessa vida, minha filha. Deus é muito bom. Peça perdão a Ele e passe a orar fervorosamente para que a luz afaste as trevas de ti. E se a tua fé for verdadeira, assim o fará." Respirei fundo e concordei, balançando com a cabeça. "Só não entendo porque ele já veio buscá-la. Geralmente ele só vai atrás da alma prometida quando se cumpre o prazo de 10 anos, ela disse. "Como assim? 10 anos?" perguntei.
É o tempo de vida de uma pessoa que faz acordo com ele. Nunca vi ninguém passar de uma década. Ele é bem pontual para vir pegar o que é dele, a senhora falou. Ao receber todas aquelas informações, fiquei muito apavorada. Mas, por outro lado, ela tinha me mostrado uma saída. O que eu tinha que fazer era me pegar com Deus. E foi o que fiz. Desde então, tenho ido à missa aos domingos e participado de grupos de orações da igreja. Faço caridade e sempre que posso dou uma passadinha na rezadeira. Gosto de conversar com ela. Essa senhora sempre me dá bons conselhos. Depois que passei a rezar, a mulher que me assombrava desapareceu. Mas ainda vejo o diabo em meus pesadelos. Ele sempre fala que na data certa vem pegar o que é dele. Diz que não tenho saída, pois já sou dele. Por falar nisso, no início deste ano de 2024, Júlia, a minha ex-amiga de infância, foi atropelada por um caminhão e não resistiu. O mais estranho é que ela morreu justo no ano em que completou 10 anos do pacto dela. Quando eu recebi a notícia do seu falecimento, estremeci de medo. Afinal de contas, falta apenas pouco mais 2 anos para o meu prazo acabar. Não sei se serei salva ou se terei que pagar a minha dívida. Já coloquei na cabeça que o futuro a Deus pertence e que tudo é como tem de ser. Decidi escrever para vocês para que o meu relato sirva de alerta para todas as pessoas, crianças, adolescentes e adultos dessa geração. Por favor, não mexa com as coisas das trevas e muito menos com Satanás. Vocês não fazem ideia do preço que teriam que pagar. Obrigada por terem ouvido o meu relato. Espero voltar daqui um tempo para dizer que ficou tudo bem e estou viva.